não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Essa semana eu consegui localizar uma cópia da edição original do primeiro livro de marxismo que caiu na minha mão, André Pietre, Marx e o Marxismo, na edição brasileira publicada pela editora Zahar. Começar por esse livro aqui foi uma sorte imensa para mim, porque esta pequena antologia ela abrangia todos os aspectos do marxismo, desde as bases filosóficas, quase metafísicas, até a política, a estratégia, a tática e o estado da economia e da administração na União Soviética. E é claro que isso é uma verdadeira maravilha, porque pelo menos você tem uma visão completa de alguma coisa. Então é importante você saber que este autor fez isto não porque ele gostava disso, mas porque o conceito fundamental do marxismo, como demonstrado 1000 vezes pelo Georg Lukács, é o conceito de totalidade. E nisso o marxismo leva uma vantagem monstro sobre toda a chamada ciência ocidental, né, que é toda baseada na divisão entre especialidades. Entre especialidades que não têm uma linguagem em comum e que depois você tenta juntar num negócio chamado interdisciplina, o que é absolutamente impossível. Como é que você vai fazer, né, a interdisciplina entre, digamos, a aritmética elementar e a teoria de gênero? Não tem, tá certo? Mas, do ponto de vista do marxismo, todas essas divisões entre as ciências são falsas, porque o mundo não é composto efetivamente de pedaços distintos e separados, como os vários edifícios de uma universidade. Aqui está o departamento de Química, ali está o departamento de Literatura, aqui está o departamento de Geografia. Né? Essas divisões correspondem a quê? Correspondem a aspectos ou aparências que o mundo nos oferece, sem as devidas conexões. Por exemplo, nós sabemos que existe alguma ligação profunda entre, digamos, literatura e geografia. Os estilos literários mudam conforme os climas, os locais, a aparência física do mundo, etc, etc, etc. Mas cadê o departamento que estuda isso? Esta ciência não existe. Né? Então, isso quer dizer que a distinção, a diferenciação entre as várias disciplinas científicas corresponde à nossa conveniência prática de pesquisa e estudo, e não à estrutura do mundo que essas ciências supostamente estudam. Então, logo entendemos isso, nós entendemos uma coisa terrificante. Cada vez que eu entendi, eu fiquei aterrorizado. Isso significa que o objeto de nenhuma dessas ciências, nenhum deles existe. Não existe um mundo geográfico, não existe um aspecto geográfico, ele só existe dentro de outros quadros maiores que o abrangem e cuja explicação ele, às vezes depende de outras coisas. Então, isso quer dizer que os nomes das várias ciências designam objetos mentais e não objetos reais. Quando você absorve um desses objetos mentais, você penetrou mais profundamente no objeto real correspondente? Não. Porque você só sabe dele aquilo que aquela ciência, definida por esta separação, estudou. E os outros aspectos que compõem a realidade efetiva deste objeto não lhe interessam de maneira alguma. Quando as pessoas percebem isto, é aí que elas começam a se interessar pelo marxismo. Porque o marxismo dá, se não uma solução, dá pelo menos um alívio para isso, com o seu conceito de totalidade e a sua insistência em constantemente pular de um aspecto para o outro, interconectando tudo o que é possível. Se você
Olha, por exemplo, também depois de ler esse livro aqui, eu li, o segundo que me caiu na mão foi o Manual de Marxismo-Leninismo, Manual Oficial de Marxismo-Leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, organizado por um sujeito chamado Otto Kuzynin. Eu acho que era um norueguês, uma coisa assim. E ele segue o mesmo esquema desse aqui, esta mesma interconexão entre os vários departamentos do conhecimento. E qual é a chave que unifica tudo? É a noção da história. Porque, é evidente, uma ciência nada é sem a sua história. A ciência não aparece assim, puf. A ciência, o que nós chamamos de uma ciência, por exemplo, a geografia ou a física, é a história de uma sequência de investigações e debates que foram aos poucos assumindo uma feição mais unificada, mas ainda assim cheia de contradições e dúvidas, né? Então, quando o marxismo toma como fator unificador a história é a realidade, é o mundo onde nós vivemos no tempo e no espaço. Né? Então, é ela que é, vamos dizer, o eixo central que unifica tudo. O único ponto de vista desde o qual nós podemos ter algum vislumbre da unidade é a história. E isto é a raiz da grande atração que o marxismo exerce sobre as inteligências maiores insatisfeitas com o formalismo escolar. Então você vê que no começo do século XX o marxismo não tinha muito prestígio acadêmico. Não é isso? Mas ao longo do século XX ele foi ganhando tanto prestígio acadêmico que ele derrubou todo mundo. Até chegou ao ponto que o Sartre dizia que o marxismo é o ponto de vista insuperável do nosso tempo. Por quê? Porque ele dá esta unificação baseada na história. Note bem, você não pode criticar nenhuma teoria se você não compreende a parte de veracidade que ela tem. Porque senão, para você desmentir uma mentira, você faz outra. Então você não está adiantando os expedientes, você está atrasando. Muitos dos críticos do marxismo fazem exatamente isso. Eles não conhecem o marxismo e não respeitam o marxismo o suficiente. Ora, se é assim, qual é exatamente o problema com o marxismo? O problema é que ele também parte de um ponto de vista abstratista. Ele enfoca tudo pelo lado histórico, mas o lado histórico dele é o materialismo histórico. Então isso significa que ele de cara já exclui tudo aquilo que ele não pode colocar sob uma narrativa de transformações materiais. O que significa o seguinte: ele também está fugindo do mundo real. Porque no mundo real, evidentemente, como é que você vai, por exemplo, explicar a redação das obras de Shakespeare por um processo de transformações materiais? Como é que você vai explicar os milagres dos santos por um processo de transformações materiais, dialéticas? Não dá. Como é que você vai explicar de cara a própria forma material do mundo? Como é possível que uma forma seja material? Tudo que nós vemos tem forma, toda a matéria que nós vemos tem uma forma. E essa forma por si mesma não nada tem de material. A forma é o elemento não material que enquadra a matéria e a torna acessível para nós. Se não tivesse forma, nós não pegaríamos nada. Mas desde partícula subatômica até o universo inteiro e as galáxias, tudo tem uma forma, meu Deus do céu. E como é que eu posso explicar essa forma pela matéria que a compõe? Quando, na verdade, é a forma que torna a matéria inteligível. Então, quando você vai explicar a forma pela matéria, você está invertendo e exigindo o impossível. Tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, a forma, no sentido que Aristóteles usa a palavra, não quer dizer só forma visível, quer dizer fórmula. A fórmula é um ente
matemático, abstrato. Né? Como é que você vai explicar isso pela matéria? Se é essa fórmula que explica a matéria. Qualquer substância que você pegue, né, tem uma fórmula. O que é a fórmula? Né? Você fala, a fórmula da água, H2O. O que é isso? É uma proporção. Não é uma coisa. Não é uma matéria. Né? É a quantidade em que os elementos materiais entram ali compondo uma forma. Então, isso quer dizer o seguinte: o marxismo é muito melhor do que o formalismo acadêmico. E se nós não reconhecemos isso, nós nunca vamos entender nada. Né? Só que o marxismo também está fugindo. Se o formalismo acadêmico foge do problema de qual é a relação entre os nomes das ciências que você coloca e a estrutura do mundo, o formalismo acadêmico foge dessa questão e induz as pessoas ao erro monstruoso de acreditar que a estrutura do mundo corresponde à divisão de disciplinas acadêmicas. Né? E induz ao erro horrível, mais horrível ainda, de pensar que o objeto definido por essas distinções existe objetivamente, quando ele só existe mentalmente. Ele existe no regulamento da faculdade e na organização das pesquisas. Está entendendo? Inclusive, por exemplo, os vários métodos das várias ciências, né? Aonde que eles existem? Eles existem num mundo que é um só. Nós estamos todos dentro do mesmo universo. Acho que isso aí ninguém discute, tá certo? E esse universo não é definido pelas fórmulas de nenhuma das ciências em particular. E se você, então é interdisciplina. Mas, espera aí, a interdisciplina é uma ciência? Não, a interdisciplina é apenas um congresso científico que você faz entre pessoas que vêm com linguagens diferentes, tentando se entender umas às outras. Quer dizer, a interdisciplina também é uma fuga. Né? Então, e o marxismo, ele, como dá esta impressão de totalidade organizada e unificada, ele tem um poder de persuasão infinitamente maior do que qualquer ciência acadêmica. Né? Ele não tem, é claro, a exatidão e o rigor matemático das várias ciências acadêmicas, que o condenam por isso. Mas essa crítica é, como a crítica que, por exemplo, os economistas, né, burgueses fazem do marxismo, é todo ele baseado em cálculos. Toda essa crítica é baseada em cálculos, mostrando então que a economia marxista sempre dá errado, e sempre dá errado mesmo. Né? Isso quer dizer, quando você pega o Bambaverk, o Ludwig von Mises, o Schumpeter, fazendo a crítica do marxismo, é arrasador, porque eles sabem muito mais matemática do que qualquer economista marxista. O economista marxista, em geral, foge do problema matemático, tá certo? Porque você não consegue equacionar matematicamente a lógica dialética. Tentativas de matematizar a lógica dialética apareceram em congressos lógicos muito recentemente, depois de você já ter 150 anos de história do marxismo sem isso. Então, na verdade, o marxismo tirava a ciência econômica do seu departamento matemático e colocava no departamento histórico, ou seja, no departamento narrativo, não matemático. Né? Não deixa de ser uma coisa interessante, mas isso expunha o marxismo à crítica dos economistas burgueses que faziam as contas e mostravam que aquilo tudo dava errado na prática, como de fato dava. Você vê, a economia soviética, hoje sabe-se que todas as estatísticas da economia soviética eram falsas. O que não é que eles falsificam isso ou aquilo, não, o conjunto era falso. O que significa o seguinte: não tinha um único administrador, economista na União Soviética que soubesse o que estava se passando na economia soviética. Os primeiros que vieram a dar alguma contribuição para isso foram economistas burgueses, que foram lá estudar a economia soviética e diziam: olha, o que está acontecendo é mais ou menos isso, assim, assim, assim. Se não fosse isso, seria impossível. Mas esta crítica da economia burguesa ao marxismo não eliminava a crítica que o marxismo fazia da economia burguesa e de toda a ciência burguesa. Nós continuamos sempre com o mesmo problema. Quer dizer, por um lado você tem uma série de divisões formais,
por assim dizer, burocráticas ou regulamentares, né, que correspondem a objetos mentais, quer dizer, correspondem a enfoques que o ser humano tem sobre a realidade, mas não corresponde exatamente à realidade. É uma fantasia construída sobre a realidade. Essa fantasia ecoa o quê? O kantismo. Né? Porque, segundo Kant, nós não conhecemos a realidade em si mesma, nós só conhecemos os produtos da nossa mente. E o que dá validade às nossas ciências não é que corresponde a uma coisa objetiva, não, é que todos nós estamos vendo igual. Se, por exemplo, todos os geógrafos mapeiam um certo terreno de uma mesma maneira, então essa ciência está certa. Se corresponde ou não à objetividade, jamais saberemos. Então, toda a organização da nossa ciência e das nossas universidades é um reflexo do kantismo. E o kantismo é exatamente uma fuga da realidade. Então, aqueles que apelam para o marxismo têm razão de fazer isso porque estão saindo do mero formalismo oco, saindo do total subjetivismo para um confronto com a realidade viva. Nesse sentido, as contribuições do marxismo são absolutamente indispensáveis. E esses liberaizinhos que, né, só porque deixaram de ser petistas se acham superior intelectualmente, são palhaços, evidentemente. Quer dizer, você não pode falar, por exemplo, outro dia eu fiz a lista dos 5 livros principais escritos pela esquerda na segunda metade do século XX. Aqueles 5 livros são absolutamente indispensáveis a quem quer que queira entender o que quer que seja do que aconteceu no mundo nesse período. Um dos livros é este aqui. O Capitalismo Monopolista. Existe uma edição brasileira. Claro, tudo que os marxistas escreveram no mundo foi tudo traduzido no Brasil. Aí você não tem... É incrível, porque a bibliografia marxista no Brasil é riquíssima, tão rica quanto a francesa ou a alemã. Agora, em todo o resto, não tem. Só tem bibliografia marxista. Então, é claro que eu, quando comecei a estudar, a primeira coisa que caiu na minha mão é o que era o elemento que estava mais presente em todo lugar, que é o marxismo. Então, esse livro, por exemplo, Paulo Barano, Capitalismo Monopolista, foi um deles. Mas um outro livro foi escrito pelo sociólogo americano Charles Wright Mills e chamava-se A Imaginação Sociológica. Este livro quase resolvia essa deficiência do marxismo. Por quê? Ele enfatizava no estudo da sociedade humana o papel da imaginação. Por exemplo, quando você vê aquilo que o Max Weber chamava de tipos ideais. Então você vai descrever, por exemplo, uma típica conduta. Vamos pegar aqui. A conduta do administrador de empresas. Ele tem que inventar essa conduta, mediante o quê? A criação de um personagem. Esse personagem não existia na realidade, mas ele correspondia esquematicamente a algo que todos os administradores de empresa tinham. Então, o conjunto da sociologia do Weber era um conjunto de tipos ideais. Você tinha lá o tipo ideal, sei lá, do letrado chinês, o tipo ideal do estadista francês do século XVIII, o tipo ideal do empresário no século XIX e assim por diante. Nenhum desses tipos ideais existiam, eram todos entes de ficção, né? Mas compostos de maneira a corresponder necessariamente a traços que estavam presentes nos tipos reais. Nenhum tipo real corresponde exatamente àquilo, porque não existe o tipo real puro. Por exemplo, se você pega o empresário, muito bem, além do cara ser empresário, ele é um ser biológico. Ele tem um estado civil, né? Ele tem alguma cultura, ele tem uma religião, ele tem várias outras coisas que não fazem parte do tipo ideal do empresário. Então, os tipos ideais são recortes. Eles não correspondem, não tem nenhum ser humano inteiro ali. Então, o ente real é composto da cruzamento de vários tipos ideais.
E em si mesmo, o tipo real é indescritível. Só o que é descritível são os tipos ideais. E, vamos dizer, este salto quase impossível, tanto a construção do tipo ideal, quanto o salto quase impossível do tipo ideal para o irreal são obra de imaginação. Ficção. É? Vocês entendem por que vocês lerem muita ficção para estudar a sociedade humana? É muito mais importante que vocês lerem livros de sociologia ou de economia. Né? O Max Weber sabia disso. E o Wright Mills sabia disso e escreveu um livro excelente sobre isto. Então ele pega os sociólogos abstratistas e mostra que eles não estão falando de nada. Ele pega, por exemplo, o Talcott Parsons, que era o patrono da sociologia americana, e que era um sujeito todo formalista e aritmético, né? E mostra que o Parsons não está falando de coisa nenhuma. Toda a obra do Parsons são construções verbais. E no fim são também tipos ideais. Não é isso? Então, este é o livro do Wright Mills, eu recomendo para vocês. Sejam humildes, o cara é esquerdista. Tem toda a estupidez típica do esquerdista americano, mas o livro é valioso. Assim como esse livro aqui, que é de 1960 e pouco, tem coisas que parecem a descrição da economia mundial de hoje. Ou seja, é claro que o sujeito é um gênio, porra. Agora, isso é um gênio numa coisa, não impede que ele seja um idiota em outra, evidentemente. Não é? Então, dá-me um cafezinho. Viu? Então, quando você começa a estudar o marxismo, eu sugiro que você comece exatamente pelos livros que eu comecei, porque eu dei muita sorte. Eu peguei esses dois livros e eles me deram a noção exata do que é o marxismo, como ciência da totalidade. Na verdade, o que eles chamam de totalidade não é totalidade de coisa nenhuma, é uma abstração também, é um recorte também. Mas é um recorte muito mais integrado e vivo do que o da ciência acadêmica. O marxista nunca fala de uma coisa sem ele lembrar que ela está ligada a milhões de outras. Portanto, ele nunca chega até aquela precisão matemática do cientista ocidental. Mas ele tem muito mais, ele dá muito mais a impressão de coisa viva, dá a impressão de realidade. Eu lembro que o cara que era genro do Marx, o Paul Lafargue, quando ele ouviu o Karl Marx explicar pela primeira vez o esquema da história segundo a luta de classe, ele disse: foi como se escamas estivessem caindo dos meus olhos. Ele viu que tudo que ele tinha estudado até então era só formalismo, mas Marx trazia coisa viva para ele. Claro, passado um tempo você percebe que aquela coisa viva não é tão viva assim, faltou algo ali. Tudo que não. O problema do Karl Marx era que ele partia de princípios que já recortavam o conjunto da realidade para chegar aos resultados que ele queria. Na verdade, não é uma imensa trapaça. Quer dizer, ele não colocou o problema, ele tinha a solução antes do problema. Se você parar para pensar, Karl Marx tinha lá o materialismo dialético pronto quando ele tinha aqui 24, 25 anos. Não deu para examinar coisa nenhuma. Ele não vivenciou os problemas, gente. Quando você compara isso aí, por exemplo, com o Max Weber levanta a sua hipótese da relação entre a religião e a economia. E ele é verdade, ele escreve aquele primeiro livro, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, onde ele enuncia essa possibilidade. A tese está errada, mas acontece o seguinte: depois ele foi estudar como as coisas aconteceram na religião chinesa, no hinduísmo, no judaísmo, em tudo quanto é religião do mundo, e morreu sem chegar a uma conclusão. Este é um cientista de verdade. Quando as pessoas dizem que esse negócio da ética do capitalismo é a teoria do Weber, eu falo: não, você está sendo muito injusto. Isso é um pedacinho da teoria do Weber. A verdadeira teoria do Weber nunca acabou de ser formulada. Weber é um homem que tem uma consciência científica muito séria. Do mesmo modo, quando você vai ver o Eric Weber, ele lança aquela hipótese da ordem e história, quer dizer, que é uma sucessão de modelos da ordem que aparece ao longo da história, aqui e ali.
E ele tentou, então, formular isso várias vezes. A primeira vez foi na História das Ideias Políticas. Ele escreveu 8 volumes da História da Ideia Política e, de repente, ele falou, peraí, mas não existem ideias políticas. Então tem que começar tudo de novo. Então daí ele começa a Ordem e História e não termina. Isso é ciência, gente, porque ciência é um conhecimento interminado por definição. Nunca esqueçam isto. Nenhuma pesquisa científica jamais acaba. Nenhuma, nunca. Nenhuma chega ao nível de certeza que idealmente a ciência desejaria. Nunca nenhuma chegou. Tudo é provisório. Tudo pode ser continuado, aperfeiçoado, mudado, destruído, refutado, sempre. E isso é o que Santo Tomás de Aquino diz, que a verdade é filha do tempo. Onde termina o tempo, nós não sabemos. Então, a ciência também não termina. E o que importa não é você chegar a uma conclusão definitiva, é você fazer o conhecimento avançar até o máximo que é possível naquela sua geração. E vai sobrar, o número de pontos de interrogação que vai sobrar é muito maior do que tudo que você escreveu. E isso é normal que seja assim, porque nós não somos onipotentes. Então, o nosso conhecimento nunca é perfeito. E se o nosso conhecimento nunca é perfeito, e se a ciência é uma atividade que vive em permanente reexame, permanente autocrítica, então pergunto para você, o que você entende por autoridade da ciência? A única autoridade que eu reconheço na ciência é a autoridade de exigir esse rigor na continuidade das investigações. A autoridade da ciência não consiste em afirmar nada, mas consiste em manter as perguntas em ordem, para que a próxima geração possa continuar a investigação. E isso é a autoridade da ciência. A única autoridade que a ciência tem é esta. A ciência não tem autoridade para dizer que A é B, tal coisa é assim. Não tem. Nunca nenhum cientista conseguiu dizer isso, meu Deus do céu. Você diz, mas nós temos aí a física do Newton. Meu Deus, você já viu quantas contestações teve a física do Newton desde então e continua tendo até hoje? Quer dizer que está errado? Não, é simplesmente ela é um elo de uma cadeia que não vai terminar, porra. A do Einstein, eu mostrei para vocês o livro, a mulher que dá a lista das contestações do Einstein, ela só vai até 1940. E é um livro inteiro só de título de livro, porra. Quer dizer, quantas contestações? Deve ter uns 20 mil trabalhos contestando o Einstein. Não dá para ler tudo isto. Então isso quer dizer que a teoria do Einstein ela vai ficar sempre como uma dúvida. Claro que ela nos ajuda a nos orientar. Não, o simples fato de que toda a discussão girou em torno da teoria dele torna a teoria importante, é claro. Quer dizer, quando você pega, aqui tem uma teoria que ninguém nem contestou. Fala, ninguém tem bem importante para essa porcaria. Ou seja, a teoria do Einstein é um centro de discussão. Então, é um princípio organizador da inteligência humana, é lógico que é. Do mesmo modo, hoje eu estava vendo um debate entre historiadores franceses sobre a figura do general Pétain. Pétain foi o comandante das forças francesas na Primeira Guerra, teve vitórias brilhantes, salvou a França na Primeira Guerra. E depois, na Segunda Guerra, como o exército francês se ferrou logo na primeira semana, ele fez um armistício com os alemães e instaurou um governo provisório que era, teoricamente, aliado dos alemães. Mas, na verdade, ele não fez grandes concessões ao alemão, só fez um pouquinho. Então, tinha uma parte da França que era governada pelos alemães e outra parte por ele. O que chamava o governo de Vichy. Tirou o governo de Paris e passou para a cidade de Vichy. Então, mais tarde, os gaullistas, quando entra o general de Gaulle lá, o general de Gaulle comandou uma pequena força francesa junto com a força americana e inglesa e tal, e invadiu a França e tomou de volta. Mas não foi ele que ganhou a guerra, quem ganhou foram os americanos e os ingleses. Quem salvou a França foram os americanos e os ingleses, não foi os de Gaulle. Ele simplesmente ajudou. Vamos dizer que para cada 1000 soldados anglo-americanos tinha lá 10 franceses. E isso foi suficiente para que ele entrasse lá triunfante e virasse o dono do país. Hoje nós vemos a história do de Gaulle, nós sabemos, ele passou mais tempo na vida dele lutando contra o general Pétain
contra os ingleses e contra os americanos do que contra os alemães. Se você perguntar assim, quantas batalhas o general de Gaulle comandou contra os alemães? 2 ou 3. Ele estava o tempo todo disputando terreno com os seus virtuais concorrentes, ingleses, americanos e o general Pétain, Marechal Pétain. Então o Marechal Pétain entrou para a história como um traidor. Veja, eu cresci ouvindo isso, que o general Pétain traiu a França, uma coisa lamentável, porque era um herói. Não é mais a história que nem o Sérgio Moro. Era o herói, virou um merda. E foi assim que eu ouvi a história do general Pétain. Só que, decorrido todo esse tempo, a discussão recomeçou. E os caras já não têm mais certeza se o traidor era o Pétain ou o de Gaulle. E estão discutindo isso agora na França. No ano 2020 voltou um problema que é de 1940. A vida é assim, meu filho. Qual é a solução do problema? Eu não sei. Agora, no Brasil, todo charlatão, ele está cheio de certezas que ele chama de ciência. É tudo vigarice sempre, por definição. São pessoas que não têm ideia do que é ciência. E por isso mesmo usam a autoridade da ciência. Viu? A ciência não tem nenhuma autoridade além da autoridade metodológica. A ciência não tem autoridade para dizer que nada é assim ou é assado. O que ela pode dizer é o seguinte: até o ponto atual das investigações nós achamos que é tal coisa. Amanhã pode ser outra. Não é isso? Então, eu, por exemplo, esse negócio do Einstein, eu também, como todo mundo, cresci sendo educado com Einstein, tinha descoberto o segredo da forma do universo. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.